Amigo espectador, a gente estava já aguardando a semana passada para trazer mais um Profissão Cultura, o programa que conta o que de bonito, de inteligente, de importante, de criativo é feito por homens e mulheres que constroem a cultura de São Carlos e região. Hoje, conforme vocês já devem até ter percebido um pouco, nós vamos transformar o Profissão Cultura num estúdio fotográfico, porque aqui está me acompanhando o Altino. Altino, tudo bom com você? Tudo bem, né? É um prazer estar aqui com você. Opa, o prazer é nosso. Altino, você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Carlos mesmo. Nasceu em São Carlos? Sou São Carlense. Certo. A sua infância foi passada em que região? No Jardim da Catedral. No Jardim da Catedral? No Jardim da Catedral. Meu pai tinha um estúdio em frente. Perfeito. E lá naquele jardim eu brinquei muito. Que beleza. E nessa época de Jardim da Catedral, o pai tinha estúdio, você já tinha certeza que ia ser fotógrafo? Não tinha certeza. Pelo menos até os 9 anos, okay, quando eu ganhei o primeiro presente do meu pai, que foi uma tesoura. Certo. No dia do meu aniversário, ele deu-me uma tesoura de presente e me ensinou a recortar o retrato 3x4. Certo. Aí eu comecei a trabalhar junto com ele. Trabalhei com fotografia durante uns 10, 12 anos e depois parei. E quando você parou, você foi para onde? Eu fui para Santo André. Fazer? Eu fui fazer a faculdade. Você... Eu entrei na faculdade de pedagogia, certo, lá em Santo André, e lá fiquei. Certo. Lá, depois de formado, fiz uma carreira na indústria. Certo. E fiquei por lá até 1991, okay, quando a indústria me desencantou de vez e eu resolvi fazer alguma coisa que eu gostava para ter uma qualidade de vida melhor. Então eu vim aqui para São Carlos para ser fotógrafo. Resolvi encarar a profissão. Tá, 1991. Isso significa que já estamos quase com 25 anos dessa... Quase com 25 anos. Que legal. E no que se refere à fotografia, obviamente o estudo do teu pai ajudou, mas nesse período de Santo André, você, quando olhava para uma revista, você se preocupava com a questão da fotografia, jornal, como é que era isso? Eu sempre gostei do fotojornalismo. Tá. Então eu ficava admirado com as fotos que esses grandes fotógrafos jornalistas, eles faziam e apresentavam no jornal. Cada imagem fabulosa. Então eu gostava muito disso daí, desse aspecto do jornal. Revistas não eram tantas assim. Tinha lá as manchetes e tinha uma revista, a Life. E na edição brasileira também tinha coisas espetaculares. Eu gostava muito de ver. Então, ao contrário do seu pai, que trabalhava com a foto posada, o teu negócio era o instantâneo. Era o instantâneo. Era Sempre foi o instantâneo. E ainda é? Ainda é. Eu ainda gosto de fazer instantâneo. Certo. Você, de vez em quando, dá cursos. Aliás, de vez em sempre. Eu sempre vejo curso seu. E o seu curso é mais para o instantâneo, é mais para a tecnologia da máquina fotográfica? Para onde que você vai? É mais para a fotografia em geral. Tá. Abrange desde o instantâneo até a fotografia posada, a fotografia social. Certo. E algumas técnicas especiais também. Tá. E como o Altino adora dar aula de fotografia, ele transformou aqui o nosso programa em estúdio e ele vai nos brindar com uma sucinta história da fotografia. Então, vamos começar essa aulinha aí, por favor, eu estou curioso. Essa primeira foto... Essa primeira foto é da senhora Angelina Sardelli. Tá. Ela é tia da minha esposa, Antônia Clara, e ela foi tirada pelo Grasner, um dos primeiros fotógrafos da cidade. Só que ela não veio no estúdio do Grasner aqui em São Carlos. O Grasner é que foi até lá para fazer essa foto. Então, como vocês podem observar, a foto ela é toda feita em papelão. Okay. Porque naquela época os fotógrafos, eles não tinham assim um papel específico para fazer a foto, então eles levavam todo o equipamento, todos os químicos e preparavam tudo nos quartos dos hotéis, revelavam inclusive as fotos
nos quartos dos hotéis para poder entregar ao cliente. Então, essa daqui é uma das fotos feitas pelo Grassner. Essa foto foi feita em 1910, aproximadamente. Já está um pouquinho desgastada pelo tempo, porque o papelão normalmente não dura. Mas o papelão não resiste ao tempo, não é? O papelão que não resiste muito ao tempo, né? Certo. Depois nós temos uma outra aqui, também de Ribeirão Bonito, mas essa daqui foi feita por um fotógrafo itinerante, também no mesmo esquema daquela outra foto. Essa foi feita em 1927, já é um pouquinho mais recente, mas o processo era o mesmo. Os fotógrafos iam até o cliente e lá fotografavam, faziam as fotografias nos quartos de onde estavam hospedados e depois entregavam aos clientes. Ok. Essas fotos, elas tinham um período de preparação muito grande, assim, preparar a cena, manter imóvel, isso ocorria? Isso ocorria sim. Ocorria, porque naquela época os equipamentos e o material não eram tão sensíveis quanto são os de hoje. Então uma foto dessas daqui demorava 5 segundos normalmente para ser fotografada, para ser impressa no negativo. Perfeito. Mais ou menos, então a pessoa tinha que ver lá 5 segundos imóvel, né? Certo. Dizia meu pai, 5 segundos foi um grande progresso, porque antigamente demorava 2 horas. Né? Era quase pintar a pessoa. Quase pintar a pessoa. Tanto é que as cadeiras dos fotógrafos antigamente, todas elas tinham aquele suporte que tem hoje na cadeira do dentista, o encosto da cabeça, para a pessoa ficar lá encostada com a cabeça imóvel, né, para poder registrar a foto. Tá certo. Nesse período, digamos, heróico da fotografia, aqui no Brasil, na década de 10, na década de 20, nós tínhamos muitos fotógrafos. São Carlos tinha fotógrafo? Tinha o Grassner. O Grassner que você O Grassner falou? Um deles. Depois tinha o Felemon Pérez também, que era da mesma época. Também tinha um estúdio aqui em São Carlos. Certo. Depois, em 1920, 1925, veio o Torreta, o Vitor Torreta. Certo. O Vitor Torreta iniciou aqui nessa época. Junto com ele veio o meu pai, o Altino, que trabalhou com ele durante um bom tempo. Depois, em 1940, vieram também os irmãos de Túlio. Certo. E em 50 veio o Zerbeto, o Ceneviva. Em 1960 veio o Fukuara. Nessa época veio também o Baldan. Aí eu já não estava mais na cidade. Eu não pude mais acompanhar o desenvolvimento de como foram os fotógrafos. Aconteceu uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, e isso ainda no século XIX. Com aquela vinda, a marcha para o oeste, a lei das terras, os italianos, os irlandeses, os alemães, eles vinham para os Estados Unidos e para que a família soubesse que todo mundo estava bem, então tirava-se fotos. Por isso que as fotos e os fotógrafos lá se multiplicaram. Os nossos italianos mandavam fotos para a família? Sim, mandavam sim. Não só os italianos, como todos os outros povos. Certo. Eu me lembro uma vez, foi um casal de russos no estúdio do meu pai e pediu para fazer uma foto de corpo inteiro que queria mandar para os parentes da Rússia. E interessante foi que eles disseram assim: seu Altino, nós precisamos que o senhor deixe 2 fotografias sem colar no passepartout, porque nós queremos aprender a colar. E depois eles explicaram o porquê eles queriam aprender a colar. É que entre o passepartout e a fotografia, eles iam colocar dólares para enviar para o pessoal da família. E uma fotografia era recebida como apenas uma foto de lembrança, sem imaginar que dentro pudesse ter alguma coisa de... Muito interessante. Isso década de 1950? Por aí, 1950, 50, 55, por aí assim. Tá certo.
um período de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, Exato. as incertezas na época da morte do Stalin, em 53. Muito interessante isso. No que se refere à fotografia também, houve época em que fazer fotografia era meio perigoso? Vocês trabalhavam com alguma química que era muito arriscada? Isso acontecia? Não, a química sempre foi a mesma e praticamente não faz assim tanto mal. Né? Que no cinema às vezes explodia alguma coisa. A fotografia, o máximo que poderia explodir era a lâmpada. Só. Né? Só. É só o susto. Só o susto, né? Tá Mas certo. teve uma época, inclusive na época da guerra, naquela época os flashes eram de magnésio. Certo. E aconteceu o seguinte, meu pai foi fazer fotografar o casamento do professor Moser de Santos Melo. Você deve ter, não sei se você chegou a conhecer, professor de desenho do Instituto de Educação Álvaro Guião. Naquela época era muito difícil fotografar na igreja, precisava autorização do clero, e os vigários diziam assim, só após a cerimônia. Não é que nem hoje que existe lá 5, 6 fotógrafos, 8 cinegrafistas, sei lá, registrando o evento. Então, após a filmagem, após a cerimônia, fazia-se a foto do casal. Eu tenho até uma foto dessas aqui. Por favor. Que essa daqui foi, coincidentemente, a do meu pai, foi a única que restou. Naquela câmera, eu acho ali. Que fica melhor. Isso. E meu pai fotografando esse casamento na época da guerra, ele comprou um material, o magnésio, para o flash. E colocou o flash, o magnésio no lugarzinho apropriado, e quando disparou deu um estouro forte e uma fumaceira, porque não era magnésio, era pólvora. Mas a foto saiu. A foto saiu. A foto saiu. Tá certo. Profissionalismo é isso. Então tá bom. Nenhum infartado. Nenhum infartado. Então tá ótimo. Olha, a conversa está muito boa, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais fotos e mais histórias do nosso querido Altino. É rapidinho, a gente já volta, tá bom? Estamos de volta com Profissão Cultura, entrevistando hoje o Altino, que além de falar dele, está nos dando uma pequena aula de história da fotografia. E eu acho que a gente pode continuar com as fotos. O que você tem mais para mostrar para a gente, Altino? Eu tenho aqui uma coisa bem interessante, que é uma foto do Felemon Pérez, no estúdio do Felemon Pérez. Esse é o estúdio que o Felemon Pérez tinha aqui em São Carlos. Tá. Essa foto eu estou vendo que atrás é um cartão postal. É um cartão postal. Tem aqui o carimbo da fotografia Pérez, a fotografia escrita com PH. Certo. Né? E tem uma dedicatória a minha amiguinha Jandira Ofereço e o nome da pessoa Ida Marchione. Certo. É uma prima da minha mãe. Certo. É mais fácil a gente ter as fotos da família. Sim, é verdade. E essa foto, qual é a técnica dela? Tem alguma novidade já aí ou não? Ela já é um pouquinho mais elaborada, porque ela já é feita com o próprio papel da fotografia. O papel já vinha pronto. Certo. Aí era feita em estúdio, em laboratório mesmo. Certo. Tá? Não era assim no itinerante, como anteriormente. Já era feita em estúdio, já tinha todo o material, tanto é que no verso dá para a gente perceber o postcard, já é o cartão próprio para fotografia, próprio para esse fim, mandar de lembrança. Certo. Porque isso era muito comum, as pessoas tirarem as fotografias e dar de presente para aquelas pessoas a quem elas gostavam. Né? Tá bom. E, inclusive isso tinha muito na época de 1950, de 40 a 60 mais ou menos, as crianças eram levadas aos estúdios de fotografia para fazerem a foto no dia do aniversário. Sim, aconteceu comigo. Aconteceu com você. Então era uma vez por ano que os pais levavam
as crianças para fotografar, mandava fazer meia dúzia, uma dúzia da mesma fotografia e depois distribuía para o pai, para o avô, ao meu primo, ao meu irmão, ao meu avô e tal, etc. Era bem interessante. Eu nasci em 1956, por favor, não façam as contas, e a minha família fazia isso sim. E lá no litoral, isso aconteceu em Santos. Quando você fazia um jogo de 12 fotografias, uma delas era colocada num chaveiro, que era oferecido ao pai, ok? Uhum. E como eu não, mas o meu irmão, muito parecido com meu pai, o pessoal brincava e chamava o meu irmão de chaveirinho, porque era parecido com o pai, né? E o pai carregava lá o chaveirinho. Legal. Essa ideia da fotografia como síntese de um acontecimento, de uma efeméride, ela persistiu até quando? Ou ainda hoje você encontra a gente assim? Ou nessa era da foto fácil, digital, já ninguém se preocupa muito com isso? Eu acho que já ninguém se preocupa muito com isso, porque o digital, que foi um grande avanço para a humanidade, no meu ponto de vista, ele facilitou muito para todos. Então, hoje, qualquer pessoa tem a sua câmera, qualquer criança tem o seu celular e pode fazer o registro. Então, talvez as pessoas não se preocupem muito, salvo assim uma ocasião muito especial, tipo batizado, um casamento. E em qualquer evento, todos estão fotografando. Sim. Né? Você hoje não precisaria mais contratar um fotógrafo, né, para fotografar um evento, porque é só chegar e pedir as fotos dos parentes que foram, dos amigos que foram. Sim. Você tem lá a cobertura completa dos casamentos. Né? Certo. Faz 4 anos que nós encerramos as atividades. Mas, ultimamente, a gente estava trabalhando mais com a fotodocumentação. Certo. Não são aquelas pessoas que realmente precisavam do retrato 3x4, então iam até lá e faziam. Um book, um casamento, eventualmente, já no final, né? Porque a idade também já não dava mais para aguentar o trampo das novas noivas pedindo 3.000 fotos num casamento juntamente com o digital, né? Além de querer que fosse digital, queriam 3.000 fotos. Certo. Eu fazia um casamento, fotografava 150 fotos para escolher 50. Certo. Né? Na minha época do convencional, né? Da fotografia convencional. O digital ficou muito mais fácil. Foi um grande avanço, sem dúvida. Né? Atrapalhou muito o fotógrafo que não quis se atualizar. Então, quem não se atualizou perdeu muito o campo. Mas o futuro chegou. E é inexorável. É inexorável e daí para frente é só digital mesmo. Certo. Em relação aos novos tempos, o seu trabalho como professor é o de ser um facilitador, então? Exatamente. Você facilita essa interface técnica e vontade de tirar foto. Exatamente, perfeito. E no que se refere à sensibilidade para tirar foto, fala um pouquinho sobre isso. Olha, não sei se eu vou conseguir falar, se eu vou conseguir me expressar, mas eu particularmente gosto de fotografar aquilo que eu sinto que vai sair alguma coisa bonita, que eu goste. Então, eu estou vendo uma parede aqui no estúdio, eu acho que daria uma boa fotografia por uma textura, que é um tipo de fotografia que eu gosto de fazer. Então, eu, sem dúvida, fotografaria. Certo. Né? Outras pessoas poderiam achar, mas é só uma parede, só um negócio assim tão sem graça. Tudo bem, mas para mim é significativo, eu gostei, para mim está bom. Tá. A sensibilidade, o jovem que vai aprender a manipular o equipamento digital com você dá uma lustrada na sensibilidade desse jovem? Como é que é isso? Eu digo assim, fotografe tudo que você vir pela frente. Fotografe sempre. Com o tempo você vai escolhendo, você vai percebendo aquilo que você gosta de fotografar e aquilo que você fotografa melhor. Ok. Então eu deixo por conta
né? Porque eu fico só no comecinho com eles, né? Entendo. Mais ou menos as primeiras 30 horas, por aí. Certo. Depois eles seguem aí os rumos voo diferentes. próprio, aí, né? Voo próprio. Vamos ver as últimas fotos aí Sim, da nossa... eu tenho aqui uma comparação. E eu de acho que eu duas fotos. vou lhe ajudar. Nós vamos Vamos segurar lá. essas fotos, uma ao lado da outra. Essa posição ajuda aqui? 1934. Lembrança da formatura dos bacharelandos da Escola Normal de São Carlos. Todos os bacharelandos da Escola Normal, todos os professores normalistas. E a foto que está comigo? A foto que está com você é 50 anos depois, os remanescentes. Certo. Então, ali é a turma Aqui é a e turma aqui e os é a remanescentes. turma comemorando 50 anos. Comemorando 50 anos. Dessa turma aí, eu acredito que só estejam duas pessoas vivas. Certo. A minha madrinha e a minha sogra. Poxa vida! Muito legal. Então, temos aí as fotos do Instituto de Educação, 1936 e 1986. Isso. Muito legal. E essa última aqui? Essa última aqui, essa foi uma das primeiras fotos coloridas que chegaram ao Brasil. Ok. Meu padrinho, ele morava em São Paulo, comprou o filme colorido e veio para cá, tirou a foto da família. Certo. E levou depois para revelar. A revelação foi feita pelo laboratório da Kodak, em Rochester, nos Estados Unidos. Veio carimbado, demorou mais ou menos de 6 a 8 meses para chegar, porque foi e voltou de navio. Certo. E já está perdendo Sim. bastante a cor. Né? Sim. Mas ainda continua como o registro. Ela foi revelada no dia 7 de agosto de 1948. Certo. 7 de agosto, hoje nós estamos no dia 10 de 48. E nós estamos aí com aproximadamente 67 anos, mais ou menos, de fotografia. Certo. Ainda sobre os novos tempos, no seu trabalho, o que você acha que restará do seu trabalho daqui a um século? Uma sensibilidade, alguma foto que você fala, puxa, essa foto que eu tirei... Talvez alguma foto que eu tenha tirado, né? Assim como as que hoje acontece, que aparecem as fotos do estúdio do meu pai. Sim, né? sim. Alguma foto que tenha lá o Carlos Altino. Tá legal. Eu mesmo tenho fotos do Altino do ano que eu cheguei a São Carlos. Eu fui tirar fotos lá para o meu primeiro passaporte. Né? E fotos que foram usadas na minha, felizmente, malfadada campanha para dirigente estudantil. Mas eu guardei, eu tenho fotos do Altino, sim. Altino, nesse mundo que a gente não tem mais qualquer tipo de privacidade, que todo mundo tira foto de todo mundo a todo tempo. Você daria algum conselho de um velho fotógrafo para os novos? O que você acha que tem que tirar foto e o que seria legal deixar para ficar apenas como emoção? Fotografem tudo que quiserem fotografar, tudo que puderem fotografar, Okay. Mas, acima de tudo, a ética profissional. A ética, a privacidade, o respeito à pessoa fotografada. E uma coisa que eu acho bastante importante, documentem a cidade. Fotos da cidade de São Carlos e de qualquer outra cidade é muito importante para o registro histórico. Ok. Olha aí, respeito, sensibilidade,
perspectiva histórica. Espero que o programa, embora não seja de fotografia, tenha conseguido resgatar tudo isso. Foi um enorme prazer estar com vocês. O Profissão Cultura volta na semana que vem. Muito obrigado. Altino, obrigado. Obrigado.